Quando o silêncio vira voz. Marina tinha 34 anos quando aquela reunião de investidores a humilhou diante de 200 pessoas. Ela entrou na sala de conferências do prédio mais luxuoso de São Paulo com uma pasta cheia de números, projeções, um plano de negócios que tinha dormido apenas 3 horas por noite durante 8 meses para aperfeiçoar. Negra, mulher, vinda de bairro periférico, mas com uma visão que poderia revolucionar o setor de tecnologia social. Quando se apresentou, o silêncio foi estrondoso. Ricardo Martins, o homem mais poderoso da sala, CEO de um dos maiores fundos de investimento do país, olhou para ela como se estivesse vendo uma intrusa que havia entrado pela porta errada. Moça, você é estagiária de alguma das empresas? Perguntou ele, nem fingindo educação. Não, senhor, sou Marina Silva, criadora do projeto Conexão Digital. Vim apresentar a proposta que submetemos. Ah, a assistente de alguém, ele respondeu, voltando para o computador. Deixa eu ver o que você trouxe. Aquele assistente não foi um erro. Foi intencional. Foi a maneira dele de dizer, você não pertence aqui, isso aqui não é lugar para alguém como você. Enquanto Marina apresentava, ela viu os rostos. Alguns com curiosidade genuína, mas a maioria com aquele desprezo velado que toda mulher negra em espaço de poder conhece bem. Aquele olhar que diz, você passou dessa vez, mas sabemos seu lugar. Quando terminou, pediu 5 milhões de reais para expandir o programa que já tinha mudado a vida de 15 mil crianças em comunidades carentes. Ricardo riu. Literalmente riu. Moça, a gente não investe em projetos sociais. Isso é coisa de ONG, de gente que quer brincar de fazer diferença, ele disse. Os outros homens da sala rindo junto. A gente aqui busca retorno. Lucro real. Você entende isso? Marina manteve a compostura. Mas por dentro, algo quebrou. Com seu devido respeito, senhor, reduziríamos custos de educação em comunidades em 40%. Criamos profissionais qualificados que alimentam sua própria cadeia produtiva. E geramos retorno social que se transforma em marca, ela respondeu calmamente. Simples não, Ricardo interrompeu. Próxima apresentação. Marina foi pedida para sair. Não bruscamente. Apenas pedindo gentilmente que liberasse a sala para o próximo apresentador. Mas era uma expulsão disfarçada de educação corporativa. Enquanto ela recolhia seus documentos, ouviu um deles sussurrar. Essas cotas estão ficando ridículas. Qualquer um entra aqui agora. Marina não era nova nisso. Ela tinha 12 anos quando os vizinhos começaram a suspeitar que ela roubava para ter dinheiro para a escola. Tinha 16 quando um professor a chamou para conversa particular perguntando como ela realmente conseguiu nota alta em redação, insinuando que tinha copiado. Tinha 21 quando uma empresa de tecnologia a entrevistou entusiasmada, ofereceu cargo, e quando ela apareceu no primeiro dia, percebeu que tinham a contratado para auxiliar de limpeza, não para desenvolvedora de software. Quando questionou, ouviram. Ah, houve um mal-entendido com RH. Tinha 28 quando criou Conexão Digital sozinha, sem investimento, sem reconhecimento inicial, apenas usando infraestrutura que conseguia emprestar, voluntários que acreditavam na visão, e sua própria determinação que frequentemente beirava o esgotamento físico e mental. E tinha 34 anos quando Ricardo Martins lhe deu a resposta que toda mulher negra que tenta mudar o Brasil conhece bem. Você não merece estar aqui. Naquela noite, Marina sentou no sofá de seu apartamento pequeno na zona leste de São Paulo e chorou. Não lágrimas de raiva. Lágrimas de cansaço de uma luta que sentia que nunca terminaria. Quantas portas ela precisava abrir? Quantas provas precisava apresentar? Quantas vezes precisaria ser invisível antes de ser finalmente vista? Semanas depois, Marina recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era uma mulher chamada Fernanda. Fernanda Chen. Bilionária. Fundadora de uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina. Chinesa brasileira. Mulher. E alguém que tinha visto a apresentação de Marina naquela sala de conferências. Eu estava lá aquele dia, disse Fernanda pelo telefone. Na sala ao lado, monitorando a reunião. Vi o vídeo que circulou depois da sua apresentação. Alguém gravou e divulgou. Vi o que aquele homem fez com você. Marina sentiu o coração acelerado. E então? Então eu preciso conhecê-la pessoalmente.
Você tem planos para amanhã? Elas se encontraram em um café simples na região da Luz. Não em um restaurante de executivos. Não em uma sala corporativa fria. Fernanda escolheu um lugar onde Marina se sentiria confortável. E ali, durante 4 horas, as duas mulheres conversaram. Fernanda ouviu a história completa. Não apenas sobre aquela reunião, mas sobre a vida inteira de Marina. Sobre crescer vendo pessoas que se pareciam com ela sendo tratadas como menos que. Sobre ter que ser 2 vezes mais boa para ser considerada metade tão boa. Eu também passei por isso, Fernanda contou. Não era preta, era asiática num país que não sabia muito bem o que fazer com asiáticos. Mas a matemática do preconceito é sempre a mesma. Quando Fernanda falou, Marina viu algo diferente. Não era piedade. Era reconhecimento. Solidariedade genuína. Quanto você precisa para expandir o Conexão Digital? Perguntou Fernanda. 5 milhões de reais, Marina respondeu. Isso é pouco, disse Fernanda, sorrindo. Eu vou investir 20 milhões de reais. Mas não como favor. Como parceria. Porque acho que você vai revolucionar o país e eu quero estar do seu lado quando isso acontecer. Marina não conseguiu responder. As lágrimas vieram de novo. Mas dessa vez eram diferentes. Com o investimento de Fernanda, o Conexão Digital explodiu. Em 1 ano, o programa estava em 50 cidades. Em 2 anos, tinha mudado a vida de 150 mil crianças. Em 3 anos, as primeiras turmas começavam a entrar no mercado de trabalho como profissionais qualificados, gerando exatamente o retorno econômico que Marina tinha prometido. Mas Marina não esqueceu de onde veio. Ela criou um fundo específico para contratar pessoas como ela, mulheres negras, asiáticas, indígenas, LGBTI+, pessoas com deficiência, para posições de liderança na empresa. Não como favor. Como reconhecimento de que diversidade real é força real. Ela começou a falar em conferências. Começou a publicar artigos sobre racismo estrutural em corporation. Começou a ser uma voz que o Brasil não sabia que precisava ouvir. E enquanto isso, ela fazia questão de estar presente nos pequenos momentos. Na comunidade onde tudo começou. Nos bairros periféricos onde meninas como ela cresciam acreditando que não tinham futuro. 3 anos e meio depois, Marina estava em um evento corporativo quando viu Ricardo Martins de longe. Ele estava conversando com investidores, rodeado pelo mesmo status que tinha naquela sala de conferências. Mas algo havia mudado. Quando seus olhos encontraram os de Marina, ela viu algo diferente no rosto dele, reconhecimento. E vergonha. Ricardo se aproximou depois que ela terminou de conversar com alguém. Marina, eu preciso falar com você, disse ele, a voz diferente da que ela tinha ouvido anos atrás. Claro, respondeu Marina, mantendo a compostura profissional. Naquela reunião, eu fui horrível com você, Ricardo começou. Não foi acidente. Eu deliberadamente a desrespeitei. E quero que você saiba que carreguei isso como peso desde então. Por quê? Perguntou Marina. Por que isso importa agora? Porque você provou que eu estava errado, respondeu Ricardo. Porque agora todo mundo sabe que você não era incapaz, você era invisível para homens como eu. E porque vi minha filha crescendo, vendo quantas vezes ela foi desrespeitada também, e percebi que contribui para o mundo que fez isso com ela. Marina sentiu algo complexo se movendo dentro dela. Não era perdão fácil, mas era reconhecimento. O que você quer que eu faça com isso? Perguntou ela. Nada. Apenas saiba que você estava certa desde o início. E que pessoas como você vão mudar este país muito mais do que pessoas como eu jamais conseguiremos, Ricardo respondeu. Quando ele saiu, Marina ficou processando. Não era satisfação. Não era vingança. Era a constatação de que mudança real não vem de destruir inimigos. Vem de construir futuros tão brilhantes que o passado não consegue te alcançar. Quando Marina foi convidada para falar no programa de TV mais importante do país, ela não hesitou. Aquela foi a entrevista de sua vida. Contou sobre aquela reunião. Sobre os olhares de desprezo. Sobre Ricardo Martins dizendo que ela não pertencia ali. Mas não para humilhá-lo. Para mostrar ao Brasil inteiro que histórias como a dela não eram exceção, eram regra. Quantas Marinas estão em bairros periféricos agora,
achando que não têm futuro porque a sociedade as convenceu disso? Ela perguntou, olhando diretamente para a câmera. Quantas meninas negras, indígenas, pobres estão sendo ensinadas desde criança que seu lugar é menor? Quantos talentos estamos perdendo porque preferimos ouvir homens ricos que nunca duvidaram de si mesmos? A entrevista virou viral. Não porque era sensacionalista. Porque era verdade. Porque milhões de pessoas reconheciam suas próprias histórias naquelas palavras. 5 anos depois do encontro com Fernanda, Marina criou a Bolsa de Liderança Diversa, um programa que identificava jovens talentos de comunidades carentes e os colocava diretamente em posições de poder em grandes empresas. Não era caridade. Era revolução. No primeiro ano, 200 pessoas foram colocadas. No segundo, 800. Quando chegou ao terceiro ano, as primeiras 200 já ocupavam posições de média liderança, recrutando mais pessoas como elas, criando uma onda de transformação que era impossível de parar. As empresas que adotaram o programa viram aumento de 35% em inovação, porque inovação vem de perspectivas diferentes. Viram aumento em satisfação de funcionários, porque quando você se sente visto, você trabalha com propósito. Viram aumento em lucro, porque diversidade real funciona. Mas para Marina, o número mais importante era outro. A taxa de suicídio entre jovens negros das periferias começou a cair. Não dramaticamente, mudança real é lenta. Mas estava caindo. Porque estavam vendo exemplos. Porque estavam tendo oportunidades. Porque finalmente, para alguns, a mensagem estava chegando: você merece estar aqui. Marina nunca parou de ir para os bairros onde começou. Ela visitava as escolas regularmente. Conversava com meninas que tinham a mesma idade que tinha quando sonhava impossível. E contava sua história não para fazer parecer fácil, mas para mostrar que era possível. Que a luta era real, que o desprezo era real, mas que a vitória também era possível se você recusasse a acreditar que seu lugar era menor. Vocês vão ouvir muita gente dizendo que não pertencem aqui, ela dizia em cada conversa com escolas. Vocês vão ouvir que seus sonhos são maiores que suas capacidades. Vocês vão ser tratadas como menos. Mas eu estou aqui para dizer uma coisa: acreditem em mim em vez de acreditarem neles. Uma menina uma vez perguntou: como você consegue não ficar com raiva? Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Raiva é combustível, ela disse. Mas só funciona se você a transforma em ação. Se você ficar apenas com raiva, ela te consome. Mas se você usar a raiva para construir algo que muda o sistema, aí você ganha uma vida inteira de propósito. Uma década depois, Marina estava num evento corporativo quando uma jovem mulher negra a reconheceu. Você não me conhece, mas eu conheço você, disse a mulher, com lágrimas nos olhos. Você veio na minha escola quando eu tinha 13 anos. Você contou sobre aquela reunião, sobre Ricardo Martins. Eu decidi naquele dia que nunca deixaria alguém me fazer sentir menor de novo. A jovem continuou. Hoje sou diretora de inovação em uma das maiores empresas do Brasil. E você precisa saber que metade do meu time é gente como eu. Gente que cresceu ouvindo que não merecia estar aqui, mas conseguimos chegar mesmo assim. Marina abraçou aquela mulher e chorou. Não de tristeza, de alívio, de compreensão de que o ciclo estava finalmente se quebrando. Porque aquilo era o verdadeiro sucesso. Não era derrotar Ricardo Martins. Não era estar no topo. Era olhar para trás e ver uma trilha de pessoas que você ajudou a acreditar que merecia estar aqui. Hoje, Marina tem 48 anos. Bilionária. Fundadora de uma das empresas de tecnologia social mais importantes do Brasil. Ela ainda se lembra daquela apresentação em que foi desrespeitada. Mas ela não a carrega como ferida. A carrega como lembrança. Lembrança de que cada pessoa que ela vê sendo invisibilizada é alguém que poderia mudar o mundo, se apenas a deixássemos. Lembrança de que verdadeiro poder não é humilhar os fracos, é libertar os prisioneiros do próprio descrédito. Lembrança de que o Brasil inteiro está cheio de gênios que crescem ouvindo que não existem. E que quando finalmente acreditamos neles, quando finalmente os vemos, o futuro inteiro muda. Raiva é apenas combustível se transformada em ação. E aqui no canal, a gente mostra como pessoas comuns transformam raiva em revolução silenciosa. Transformam humilhação em propósito. Transformam invisibilidade em voz.
Se você quer ser lembrado que mudança é possível, que você é possível, inscreva-se. Porque o Brasil que construímos começa com histórias que nos ensinam a acreditar. O verdadeiro poder não está em vencer quem te derrotou. Está em construir um mundo onde ninguém mais precisa vencer essa batalha. Fim.